Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 46, versículos, nós vamos começar do verso 1 até o 13 de Isaías. Mas nós não estamos estudando Daniel? Estamos. Nós vamos começar por Isaías. Isaías 46, de 1 a 13, é todo o capítulo. Mas vamos devagarzinho. Vamos lendo e a gente vai passando alguma coisa. Bel se encurva, Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Quem é Nebo? Vocês já ouviram falar no Nebo? Quando você lê a Bíblia, você tem curiosidade de ver o que esse Nebo, quem é esse Bel? Ídolos, deuses babilônicos. Quem está falando isso aqui é Isaías. Quem é Isaías? Não foi o que ganhou a medalha. Aquele é Isaquias. Agora, quem é Isaías? Eu agora vou ter que fazer umas coisas bem assim básicas. Quem foi Isaías? Um profeta. Esse profeta era da casa real. Ele era primo, parente do rei Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Um profeta extraordinário, que pregou durante 2 anos pelado na frente do templo. Nu. E descalço. Para mostrar a qualidade do povo. O profeta tem essas características. E ele está falando aqui 700 anos antes de Cristo. E 300 anos antes do rei Ciro. Ele está escrevendo da mente de Deus para a mente do homem. Porque Deus é grande. Ele diz que Bel, o Deus, se encurva, e Nebo, que eram ídolos grandiosíssimos, de ouro e de prata. Ídolos são postos sobre os animais e sobre as mulas, as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseiras até mesmo para as bestas que estão cansadas. As mulas carregando aquele ídolo de prata e de ouro que estava indo para a Pérsia. Eles estavam saindo da Babilônia e indo para a Pérsia, nas costas de mula. Isso tudo tem a ver com o livro de Daniel. Vamos lá. Verso 2. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Os ídolos iam para o cativeiro. Os ídolos da Babilônia iam para o cativeiro da Pérsia. Não só o povo, mas também os seus deuses. Continue. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego, e levo nos braços desde o ventre materno. Agora você presta atenção que texto. Ouvi-me, ouvi-me, ouvi-me. É o Senhor dizendo, ó casa de Jacó. Quando você vir casa de Jacó, lembre-se que Jacó era o trapaceiro. Jacó era o enganador. Jacó era aquele cara que passou o pai para trás, passou o irmão para trás, passou o sogro para trás, só não passou Deus para trás. Tentou. E aí ele virou Israel. Quando você vir Israel junto com Jacó, lembre-se que essa descendência aqui é da terra. E essa descendência aqui é do alto. Lembre-se que Deus disse a Abraão, os seus filhos serão como a areia do mar e como as estrelas dos céus. Quando a Bíblia se refere à areia do mar
está mostrando que a descendência da terra de Abraão, de Ismael, de Quetura, dos filhos de Quetura, e até mesmo os filhos de Isaque, serão como a areia do mar, serão terra. O que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do alto é como as estrelas do céu. São duas descendências. Você pode ter no povo de Israel uma descendência da terra e uma outra descendência do céu. Você pode ter na igreja uma descendência da terra e uma descendência do céu. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Quando a Bíblia fala de novo nascimento, na verdade não existe a palavra novo nascimento na Bíblia. É nascimento do alto, anoken. É nascer de cima, é nascer de Deus. E aqui ele está falando, ouvi-me, ó casa de Jacó, e o restante, o remanescente da casa de Israel. Deus trabalha com o remanescente. Desde o nascimento, eu carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Sou eu que carrego vocês, e não vocês que me carregam. Deixa eu guardar isso aqui. Eu não estou mais me importando que eu disse que ia pregar só 3 mensagens, mas o Senhor mudou a história, e agora nós temos que demorar um pouquinho mais. Não, se você tem que carregar o seu testemunho, guarde bem isso. Se você tem que carregar o seu testemunho, esse testemunho não é de Deus. Se Deus carrega o seu testemunho, aí você está aliviado para ser a testemunha de Deus. Na Babilônia, eles tinham que carregar o Deus deles. Vou botar mais clarinho aqui. Toda pessoa que diz que nasceu de novo e tem que levar nas costas o peso do seu novo nascimento é falso. Não tem alegria, é falso. É falso. Porque Deus é que nos carrega. Ele está dizendo, desde o seu nascimento, ó Israel, que eu carrego e levo nos meus braços, desde o ventre materno, sou eu que carrego vocês. Não é vocês que têm que me carregar. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não é você que tem que me dar testemunho de mim, dizendo, ó, não, sou eu que testemunho através de vocês. Isso é totalmente diferente. Coisa boa é quando você é filho. Quando você é bastardo, é muito pesado. Verso seguinte. Até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Que coisa gostosa você ver um Deus que diz pra gente assim, ó, não é só desde da barriga da mãe, não. Na velhice. Quando as cãs, você sabe o que é cã? Não sabe. Porque você sabe quantas palavras um universitário sabe hoje? Quantas palavras um universitário fala hoje? 4.500 palavras. Você sabe quantas palavras tem na Bíblia? Quantos verbetes tem na Bíblia? 8.700. Uma Bíblia erudita. Então um universitário hoje não sabe ler a Bíblia porque ele não sabe português. O problema é este. Irmã Isabel, que era daqui da nossa igreja, era analfabeta e aprendeu a ler na Bíblia. E dava de 10 a 0 no universitário hoje. Ó, as cãs, é aquele negócio branco. Quem é que tem cã aqui? A mulher não tem mais cã, tudo é pintado. Ó, o Júlio. O Joaquim tem cãs, olha lá, as cãs embranquecidas. O Paulo. Até as cãs. Eu vos carregarei. É Deus dizendo. Eu vos carregarei. Já tenho feito. Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Quem é que nos salva?
É o Deus Todo-Poderoso, o grande Deus. Corremos. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Você põe uma coisa para me comparar. A quem me comparareis? Abel? A Nebo? Ele vai fazer uma ironia. Deus, na conspiração contra os reis da terra, que os reis da terra conspiram contra Deus, ele diz que ele ri do céu. Deus ironiza do céu. Ele mofa, ele ridiculariza. Porque quem está no controle do universo é Jeová Sabaote. É o Senhor dos exércitos. Ele tem o controle absoluto de tudo o que acontece. Vamos ver. Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam ourives para que façam um Deus e diante deste se prostram e se inclinam. Você pega o dinheiro, pega o ouro, pega a prata, constrói um Deus de prata, de ouro, e depois você se ajoelha, se prostra diante de um pedaço de ouro, de barro, de sei lá de quê. Deus está fazendo uma ironia. A quem vocês vão se comparar? Seguinte. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, a ninguém livra da sua tribulação. Você pega o Deus, bota o Deus lá e ele fica. Você fala com ele e nenhuma resposta ele lhe dá. Mas, Glênio, isso era coisa do passado. Coisa do passado, não. Coisa de hoje. Você carrega o Deus nos ombros. E o Deus de Israel, o Deus em Jesus Cristo, nos carrega na cruz. Bora. Lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Agora ele diz assim, lembrai-vos. Memória. Lembrai-vos disto. Disto de quê? Que sou eu que carrego vocês, não vocês que carregam a mim. Verso seguinte. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Olha para trás. Olha para trás e veja que eu sou Deus. Eu sou o Deus que fez passar pelo Mar Vermelho. Eu sou o Deus que alimentou o povo no deserto durante 40 anos. Eu sou o Deus. Lembrem-se, vocês têm história. Lembrem-se de que eu sou o Deus. Desde a antiguidade passada. Lembrai-vos das antiguidades passadas. Que eu sou Deus. Não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Vamos lá. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E agora? Eu digo com antecedência o que vai acontecer. Sou eu o Deus que diz o que vai acontecer. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Deus faz ou não faz o que Ele quer? Faz. Tudo quanto Ele quer, Ele faz. Se é do seu propósito, Ele faz, porque nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Agora, nós precisamos ter uma coisa aqui. Deus é soberano e o homem é responsável. E as duas coisas andam juntos. E você não explica isso nem que a vaca tussa. Elas são duas paralelas que se encontram no infinito. Mas é Deus que faz e o homem
é responsável pelo que faz. Nós estamos no versículo 10. Vamos andar até o fim, porque depois a gente tem que passar para frente. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Esta ave de rapina aqui é o rei Ciro. O símbolo do rei Ciro é a águia, que está na bandeira americana. Às vezes a gente nem sabe por que está. É um princípio de governabilidade do mundo. Ele disse, eu chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Ciro não apareceu porque ele quisesse aparecer. O Senhor disse, eu irei adiante dele e quebrarei as portas de ferro e de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e dar-lhe-ei as riquezas encobertas que ele não sabe. Eu lhe chamo pelo seu nome. 300 anos antes, dizia assim, eu lhe chamo pelo seu nome, Ciro, o meu servo. O que é isso, meu amigo? Que Deus é este? O Deus que contabiliza cabelo é o Deus soberano, que governa o universo. Se Dilma cair depois da manhã, não foi o Senado. Por trás do Senado tem uma ação de Deus agindo e os homens reagindo a essa ação de Deus. Porque é Ele quem estabelece reis e é Ele quem demove reis. Opa! Eu vou fazer uma pergunta para você que nunca fiz a ninguém. Uma légua de chapada, quantos pés de capim tem? Eu lhe vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz a ninguém. Uma légua de chapada, quantos pés de capim tem? Isso foi um caboclo que disse para o outro. Ele disse assim, essa pergunta que você me fez, eu não sei lhe responder. Vai perguntar burro e cavalo o que come com você. Escuta, quem é que foi que vendeu os irmãos de José? Perdão, quem foi que vendeu José? Agora a pergunta ficou sem sentido. Mas agora me diga, quem foi que vendeu José? Mentira! Foi Deus. Ó, como eu peguei vocês. Não foram os irmãos de José, foi Deus. Foi Deus que disse assim, vamos lá. Gênesis 45. Gênesis 45. 45, 5. 45, 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Quem estava por trás daquela venda? Soberania de Deus. Foram eles que venderam? Foram. Mas quem estava por trás daquilo? Deus. Vamos ver os versos seguintes, só para a gente ver que José está consolando os irmãos que estavam tristes. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Pode ir até o 9. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Quem foi que fez tudo aquilo ali?
Foi Deus. Porque é Deus que age através de nós. E nós respondemos à ação de Deus, seja positivamente ou negativamente, mas Deus está por trás de nós. Eu vou fazer uma pergunta, uma outra pergunta. Quem foi que matou Jesus? Agora vocês estão espertos, não estão? Quem foi que matou Jesus? Vamos ler Atos capítulo 2, versos 22 a 24. Você diz assim, mas quem matou Jesus? Deus usa assassinos para cumprir o seu propósito? Certamente. Deus usa você, quanto mais assassino. E eu? Atos 2, 22 a 24. Varões israelitas, atendei essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Vamos voltar agora para o versículo 22, só para a gente. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Eu vou dizer uma coisa para você. Jesus não realizou nenhum milagre como Cristo. O Cristo estava esvaziado. Totalmente Cristo, 100% Cristo, mas 100% dependente do Pai. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios, não fez nenhum milagre senão pelo próprio Deus. Eu tenho que provar isto. Vamos para João 5,19. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Concorda ou não? O que ele disse? O Filho? Jesus viveu aqui 100% pela fé. Totalmente dependente do Pai. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Ele foi um homem de fé. Sabe por isso que a Bíblia diz que Jesus é o quê? O autor? Quem é o autor da fé? Ele é o autor da fé. Ele foi um homem de fé. Viveu pela fé. Confiando na palavra do seu Pai. Vamos ver o verso 30 também de João 5, só para dar 5:30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma que ouço, porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Você concorda com a Bíblia ou não? Que Jesus foi absolutamente dependente do Pai? Absolutamente obediente ao Pai? Que ele é o homem de fé? Agora vamos voltar
para Atos capítulo 2, nós lemos o verso 22, agora o verso 23. Isso tudo aqui, estou querendo dizer o seguinte: nada que acontece na história acontece casualmente. Nada. Tudo tem um propósito e Deus está regendo a história. Lógico que eu sou responsável. Lógico que eu vou fazer as coisas. Mas é o Senhor que está por trás de todos os atos. Sendo este entregue por determinado desígnio e presciência de Deus. Quem matou Jesus? Aí ele diz assim: vós o matastes. Quem foi? Pilatos, Anás, Caifás, os sacerdotes, o centurião, os soldados e Glênio. Glênio estava nessa história. Por que Glênio estava nessa história? Porque Glênio é um bandido, um assassino, um ladrão, um pecador que precisava morrer. E a morte de Jesus tinha como finalidade não simplesmente morrer por mim. Isto é parte, é o primeiro tempo do jogo. O segundo tempo é que eu precisava morrer com ele. Eu os concito a que vocês leiam as 7 palavras da cruz. Existem 7 discursos de Jesus e Cristo na cruz. Na minha limitadíssima compreensão, o Cristo começa o seu ministério no jardim do Getsemane. Quando há uma luta entre a vontade humana e a vontade divina. Naquele momento, o Jesus histórico sua sangue. Mas ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu quero, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Porque para este momento eu vim. E na cruz, ele começa falando: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A primeira linguagem que tem ali é uma linguagem de Cristo, falando à humanidade, através de Jesus histórico, e dizendo que o seu ministério era um ministério de perdão, era o ministério da justiça, era o ministério do sacrifício. Pai, perdoa-lhes. Ao meio-dia, o sol escureceu-se. 9 horas da manhã ele foi para a cruz. Ao meio-dia, sol. Acabou. Houve trevas sobre a face da terra. E ele faz uma oração. Não como o Cristo, mas como o Jesus que havia assumido o Glênio. Recebido sobre si os pecados do Glênio. Porque Deus fez cair sobre ele os pecados de nós todos. E naquele momento ele disse: Deus meu, por que me viraste as costas? Daí para frente você vai ver ele dizendo: uma hora eu tenho sede. Aí dá um vinagre para ele. Ele olha João com Maria e vira e diz: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Cuida dessa mulher, porque eu agora estou indo. É o Jesus histórico. Mas de repente você vê ele dizer assim: tetelestai. Consumado está.
Aí é o Cristo realizando a obra perfeita da redenção. E aí ele vira o pescoço e diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Meu ministério acabou. O ministério de Jesus acabou ali na cruz. Dali para frente não é mais dele, é do Pai. Porque Jesus não ressuscitou dentre os mortos. Jesus foi ressuscitado dentre os mortos pelo Pai, para a glória do Pai. Isto Deus fez, os homens fizeram. Estes são responsáveis. Dizem que Pilatos morreu numa ilha lavando as mãos. Ele se sentia culpado por um sangue inocente. Por trás do meu pecado sou eu, mas Deus é quem administra todas as coisas neste mundo. Ele é soberano. Me lembrei. Eu já ia pular. Vamos para Êxodo capítulo 7, versículo 3. E depois o versículo 13. E depois o versículo 22. Êxodo. Não vou a Daniel hoje. Não tem problema. A gente chega no outro dia. Se o Senhor não voltar. Ó Maranata. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Quem endureceu o coração de Faraó? Foi Deus. Agora vamos ver o verso 13. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Aí a gente fica perguntando, quem endureceu o coração de Faraó? Foi Deus ou foi Faraó? Os dois. Você explica isso quando? Quando é que você vai explicar isso? Nunca. A soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas correm juntas. Ó, vão juntas. Vamos ver o 22 também. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Moisés, bate aqui a água e transforma a água em sangue. Água em sangue. Os magos, Janes e Jambres, os dois que resistiram a Moisés, vieram lá, fizeram a mesma coisa. E aí o coração de Faraó se endureceu. Agora, quem endureceu o coração de Faraó? Ou a Bíblia está mentindo, ou as duas coisas são verdades. E Deus endureceu o coração de Faraó e Faraó endureceu o seu coração. As duas coisas caminham juntas. Deus é soberano e governa esse mundo. Vamos para Isaías, que não terminamos. 46, nós ficamos no 10, não foi? Agora vamos para o 11. Desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, eu digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus está operando neste momento na sua vida, e você precisa responder à ação de Deus. Versículo 11. Esse já. Ele chama a ave de rapina, que é vamos ao 12. Ouvi-me vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Aí ele diz, ouvi-me vós, obstinados de coração.
Você sabe o que é obstinado? O que é obstinado? Teimoso. Ó, isso aqui é madeira. Não, não é. Não, isso aqui é plástico. Não, é madeira, rapaz. Não, é plástico. Aí você não convence, não há que faça. Ele é obstinado de coração. E Deus diz assim: ouvi-me, vós, que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Corre lá para o 13º. Faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Eu estabelecerei. Ligeiro, Daniel capítulo 11, versículo 21 a versículo... Só vamos ler. Vamos dar uma olhada assim. E Daniel capítulo 11, Deus levantou Antíoco Epifânio, Quando você faz um filme e passa primeiro, como é que se chama isso aí? Avant-première. Não, não é o trailer, não. Premiere. Avant-première. Isso aqui é o avant-première. Avant-première do anticristo. Esse cara aqui é o chifrezinho quebrado do capítulo 8 de Daniel. Esse cara aqui é um dos 4 chifres. Um quebrou e nasceu um outro chifrezinho dos Seleucos. Esse cara aqui, Antíoco Epifânio, o ilustre, que era chamado pelos judeus de Epimenes, Antíoco Epimenes, ou o louco. Não o ilustre, mas o louco, porque só o louco pode lutar contra Deus. Diz o louco no seu coração: não existe Deus. Então vamos ler rápidos aí. Seu trabalho é ler. Só vou passando assim, quando eu fizer uma volta assim, é para você depois chegar em casa e não ir para o Fantástico, mas ler se quiser. O Fantástico é isso aqui. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança, com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Só para dizer, rei do sul é Egito, rei do norte é Síria. Toda vez que você... Rei do sul é Síria, rei do norte é Egito. Perdão, rei do sul, Egito, rei do norte, Síria. Hoje nós estamos vendo um pedido para cobrir, ajudar o pessoal da Síria. Isso já faz parte do finalzinho desse processo para a manifestação do anticristo. Tá? Vamos embora. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Também estes 2 reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul,
mas não será nesta última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e, tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o fim do tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Não, esse aqui já é o anticristo. Daqui para frente já é o anticristo. Ali para trás é o Antíoco Epifânio, o avant-premier da guerra do fim dos tempos. E ali nós temos uma série de coisas que aconteceram com as Olimpíadas. A gente nem noção tem. Quando vê na medalha a carinha da Samiramis, vocês nem têm noção, como dizia meu tio, nem noção. Você não tem a mínima noção do que está por trás daquilo ali. É uma coisa conspiracional contra o Cordeiro. Se vocês prestarem atenção, vocês vão verificar que os esportes estão sendo propagados exatamente na hora dos cultos das igrejas hoje no mundo. Não havia propagação de jogo de futebol no domingo de manhã. Porque tudo isso tem a ver com a doutrina dos demônios. O que é a doutrina dos demônios? É fazer do homem Deus. É a deificação do homem. Os ídolos são o homem. O COI pediu, quer punir Neymar por causa da faixinha na testa. 100% Jesus. Porque não é possível. Se você pusesse Buda ali, não tinha problema nenhum. Mas se puser Jesus, nós temos problema sim. Este é o problema. Alberto Pike, um dos grandes da doutrina do anticristo, que deixou um legado extraordinário, diz assim, numa das suas frases: Lúcifer é Deus. Infelizmente, Yahvé também, Adonai também é Deus. Mas Lúcifer vencerá Adonai. Esta é frase de Alberto Pike, filho de protestantes, que saindo da igreja se tornou um dos líderes mundiais, ele e Alberto Massini, contra o ungido, contra o Senhor. Mas eu quero que você saiba que Deus diz que ele ri do céu contra estes conspiracionistas, porque ele tem o controle e nada foge do seu propósito. O Senhor está dirigindo a história e muito brevemente as coisas vão estar nos seus lugares, porque Ele virá. Nós vamos chegar domingo que vem, se Deus quiser, para dar um pouquinho desses versículos 21 a 35. 21 a 35. Vocês leiam em casa, releiam, procurem ver quem é esse cara que está aqui, o
que ele quer dizer que, com intrigas no Senado Federal, no Senado, o Lewandowski tomando posição com o Renan Calheiros? O que significa isto? Como é que está funcionando nos Estados Unidos da América do Norte? Você sabe que a Hillary pode até perder essa eleição? O que está por trás de tudo isto? É uma trama. Agora, você não ponha os olhos nesses negócios, ponha os olhos no Cordeiro. Tenha os seus olhos postos naquele que disse: eu não te deixarei e nem te abandonarei. Jamais. Eis que estarei convosco. Não. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso Deus. Eu fico empolgado com a história nas mãos de Deus. Se me esquartejarem aqui, puxado como fizeram com alguns, quando ele diz aqui da guerra dos Macabeus, que a gente vai verificar um pouquinho, que foram homens extraordinários, Judas Macabeu, Simão Macabeu, João Macabeu, Matias Macabeu, aquela turma toda. Uns foram esquartejados, amarravam um cavalo aqui, outro cavalo aqui, o cavalo aqui, puxavam um para o lado e para o outro, esquartejavam, mas eles quanto mais matavam eles, mais eles proliferavam, e Roma fez isso com os cristãos, mas o sangue que caía na terra brotava. Era gota de sangue, era grão que caindo se multiplicava. Não tem como acabar com o cristão na face da terra. Ô raça terrível! Porque ele vem do céu, ele vem do trono de Deus, e não pode acabar aqueles a quem Deus colocou o seu selo sobre ele. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.